Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV e também pelas redes digitais aí da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Bruno Cunha, do PSB. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Tudo certo, agradeço o convite aqui, o trabalho da TV Legislativa, e para mim é uma honra estar aqui, é uma responsabilidade também com a população que nos assiste, de transparência do nosso mandato. Então, vereador, o senhor que no final do ano passado assumiu uma missão honrosa e árdua ao mesmo tempo, que é estar na mesa diretora e ser o vice-presidente da Câmara de Vereadores. Como o senhor está, como o senhor recebeu essa possibilidade e qual é o trabalho que o senhor está desenvolvendo? Essa foi uma responsabilidade grande que nós assumimos nesse nosso terceiro ano aqui do nosso primeiro mandato. É um desafio administrativo diferente do que a gente vinha recebendo, uma vez que agora eu também, internamente aqui dentro da casa, a gente tem algumas das responsabilidades. Foi um processo bastante tenso da eleição de mesa diretora, né, com bastante movimentação dentro da casa, mas que acabou culminando no final com a formação de uma nova mesa, da qual eu sou vice-presidente. Nos dá responsabilidades aqui dentro, na atuação dos trabalhos, no contato com os outros parlamentares, também da procura do entendimento de alguns desejos da população que esperam de nós uma gestão eficiente aqui da máquina pública e que nos traz outras responsabilidades aqui atreladas além da questão do mandato, inclusive me obrigando a fazer modificações na minha própria vida pessoal, uma vez que, por exemplo, eu que sou advogado, não posso atuar uma vez que estou na mesa diretora. Então, inclusive, tive que fazer um afastamento das minhas atividades profissionais por conta dessa dedicação, dessa responsabilidade que assumi com a cidade, assumi com o parlamento, da gente dar a nossa contribuição aqui dentro. Lembrando que eu não tive alteração nenhuma de remuneração, mas a gente teve esse aumento de responsabilidade aqui colocado. Mas assumo isso com bastante responsabilidade com a cidade. Então, vereador, me diz uma coisa, quais são os principais planos que o senhor vislumbra aí como vice-presidente? Lógico que é um plano da própria direção da mesa diretora. Perfeito, é algo que a gente vem conversando com os outros vereadores, né? Sozinho a gente não consegue aprovação, mas entendo que, sobretudo, nós temos que compreender alguns recados que estão sendo dados pela população, a gente tem que procurar fazer aqui uma administração bem eficiente, cortar determinados gastos sim, eu acho que a gente tem que fazer discussão de algumas coisas internas, acho que a gente tem que fazer uma reaproximação do parlamento com a sociedade, com a comunidade, a gente percebe esse distanciamento, né? O distanciamento de uma forma geral da sociedade civil com a política da discreta, e eu acho que a gente tem que procurar fazer essa aproximação aqui. Então são vários os desafios que a gente tem internamente, de conversas, né? Encontrar um consenso no meio de 15 parlamentares, uma vez que a mesa diretora não pode responder apenas por ela, mas a gente tem um desafio de responder, né, pelo conjunto dos vereadores que aqui estão sendo colocados, até porque a votação, querendo ou não, teve de forma unânime, né, a escolha pelos parlamentares no final do ano. Então, é um desafio, claro, muito grande da gente chegar no consenso numa casa com diferentes perfis, com diferentes posicionamentos e com distintas linhas políticas. Bom, vereador, o senhor também assumiu agora no início deste ano uma importante comissão, que é a Comissão de Meio Ambiente, e qual é o trabalho que o senhor pretende colocar à disposição dessa comissão? Essa comissão, na verdade, desde o início do nosso mandato, né, eu fui nos 2 primeiros anos presidente da Comissão do Meio Ambiente, da Agricultura, da Indústria e do Comércio, que é uma comissão integrada aqui dentro da casa. Nós demos uma atenção muito grande na parte do licenciamento ambiental, na parte do plano de arborização da cidade, em assuntos que estavam mais relacionados à questão do meio ambiente mesmo. Agora, a gente quer avançar um pouco em conhecer melhor alguns projetos que acontecem no município na parte da agricultura, da economia familiar, e nós estamos recebendo algumas reivindicações, alguns pedidos, sobretudo dos microempreendedores individuais, para que a gente possa fazer uma aproximação
com o poder público, uma aproximação com a vigilância sanitária. A gente tem um assunto que é muito grave aqui, que é o excesso de burocracia em vários pontos que está atrapalhando o desenvolvimento econômico da cidade. Acredito que muitas das pessoas que estão nos acompanhando, inclusive, vivem ou têm algum conhecimento de alguma relação que acontece. Nós temos muitas empresas que, por conta, às vezes, de excesso de burocracia, né, de falta de um diálogo e de um trabalho mais uniforme em relação aos entes públicos aqui, estão deixando a nossa cidade e estão indo para outros municípios. Muitas pessoas que gostariam de estar com tudo em dia estão, na verdade, na informalidade. Estão numa insegurança jurídica muito grande e não estão com isso contribuindo, inclusive, para o implemento de impostos que são importantes para os projetos da cidade. Então, nós precisamos, visando o desenvolvimento econômico e visando a segurança, a paz dessas pessoas, resolvermos alguns problemas técnicos. Então, a gente pretende agora, tivemos na nossa primeira reunião, uma aprovação também na nossa comissão para essa linha. Então, a gente estabeleceu uma linha de trabalho e uma linha que vai dar um enfoque muito grande agora na parte do indústria e do comércio, em alguns problemas que nós estamos tendo e continuando, claro, algumas situações. Uma delas, a gente vai fazer uma matéria em loco do plano de arborização da cidade. Essa é uma reivindicação grande da população. Hoje, Blumenau está investindo num plano de arborização, fazendo um estudo juntamente com a universidade, né, dos melhores locais e das melhores plantas a serem colocadas, mas muita gente desconhece e eu acho que a gente tem que tornar isso público. Então, a gente vai procurar fazer esse acompanhamento constante. Vereador, o senhor lançou na semana passada aí uma versão avançada, né, de transparência do seu mandato. Gostaria que o senhor explicasse isso aos telespectadores. Perfeito. Essa é uma pauta comum, não apenas do mandato, mas desde o período eleitoral. Eu sempre fiz muitas transmissões ao vivo, não apenas antes de ser eleito, mas eleito também. A gente procura sempre pautar com muita clareza tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo. A gente tem muito orgulho desse mandato, de ser o vereador mais jovem aqui e de estarmos fazendo um mandato que ele é um mandato progressista, um mandato que trabalha com os temas de uma cidade que precisa pensar dentro da dinâmica do século XXI, mas que atende com muito carinho os 35 bairros da cidade. Um mandato que abdicou de benefícios, de privilégios desde o começo, abdicando de carro, de celular, de gastos reduzidos de gabinete, e um mandato que vem avançando nas mais diversas áreas. E nos posicionando com muita coerência, com muita independência, enfrentando muitas vezes partido político, governo, caciques partidários, como fiz na votação do IPTU, como fiz nas votações da educação no final do ano. Então tudo isso, os nossos principais posicionamentos, as nossas ações nas diversas áreas, na inovação, na inclusão, na proteção animal, na sustentabilidade, através desse material as pessoas podem acompanhar melhor. Nós fizemos duas versões. Uma mais centralizada, que é uma versão física, né, de um material que utiliza material reciclado, uma das características nossas da sustentabilidade aqui. Deixa claro para a população que esse material é pago com recursos próprios, não é utilizando dinheiro aqui, de gabinete, nada disso. E temos a versão online. Né, muitos dos nossos eleitores que estão conectados sempre nas redes sociais, que nos acompanham e pedem, a gente faz um encaminhamento aí pelo WhatsApp, por e-mail, para que as pessoas possam acompanhar melhor as principais ações e conquistas nossas. Vereador, o senhor acha que esse é o caminho da nova política? Gastar o mínimo possível, fazer o máximo possível com coerência? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Eu digo que eu vejo hoje no Brasil algumas linhas políticas. Eu acho que a gente tem um conservadorismo forte, a gente tem uma linha um pouco atrasada da esquerda, de marxismo, que estão defendendo o indefensável lá da Venezuela, e a gente tem, na verdade, questões, por exemplo, de um liberalismo clássico que acha que tem que cortar o Estado em tudo. Eu acho que a gente tem que dar exemplos, eu acho que a gente tem que acabar com alguns privilégios políticos que tem, como fiz desde a primeira semana do meu mandato. Mas acho que a gente tem que ter um cuidado, porque muitas vezes é importante sim o Estado ter papel. Quem acha que não precisa de Estado para nada, desconhece a estrutura da máquina pública, desconhece, por exemplo, trabalhos que se tem no município de valorização, de colocação de inclusão, achar que pessoas com deficiência simplesmente vão ser colocadas e acolhidas dentro do mercado de trabalho é ilusão. Não é verdade. A gente precisa de políticas públicas em várias áreas, sim. Então a gente tem que ter um cuidado, porque a gente tem que detectar aquilo que de fato é um gasto, aquilo que a gente pode cortar, mas aquilo que de algum modo é investimento. Educação é gasto ou investimento? Eu acho que esse tipo de discussão profunda, moderna, efetiva, e aí com números, que a gente tem que fazer. Eu vejo uma realidade, por exemplo, agora, no governo do Estado.
Teve um corte aí de várias secretarias, enfim. Tudo bem, a gente sabe que às vezes tem cargos que não são necessários, padrinhamento político, várias dessas coisas que a gente tem consciência. Agora, no estado de Santa Catarina, com 295 municípios, que inclusive tem que ser revisto, e acho muito interessante agora uma proposta de diminuição dos municípios, que tem municípios pequenos, de 5 mil habitantes, retirar um órgão do Estado, na verdade, alguém que está tentando fazer uma ponte com aquela cidade que muitas vezes está abandonada, é muito prejudicial. Às vezes você trava, por você querer tirar um cargo específico, você trava várias questões de desenvolvimento econômico que aquele cargo poderia fazer uma ponte. Então eu acho que a gente tem que pensar muito aí em cima de cada fato e analisar as coisas de forma concreta. Eu acho que a teoria é interessante, mas a prática, sobretudo, e a realidade tem que conduzir os processos políticos. Vereador, o senhor tem trabalhado muito em função aí da inclusão. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Perfeito, uma honra. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Bruno Cunha, do PSB. É um minuto só e a gente já volta. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui no programa Fala Vereador, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL, para você que não acompanhou o bloco passado, o vereador Bruno Cunha, do PSB. Vereador, vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho aqui na Câmara de Vereadores, aberto aí à inclusão, né? Inclusive, há alguns dias o senhor recebeu aí o grupo Autismos aqui, buscando informações e querendo aí o seu apoio nos eventos que o Autismos está realizando, né? Perfeito, é uma pauta que chegou no início do nosso mandato e a gente recebeu com muito carinho os pedidos aqui feitos pela inclusão. Inclusive criamos no calendário do município o Setembro Branco, que é um mês destinado a um trabalho diferenciado aqui, a muita atenção do poder público com a inclusão nas suas mais variadas vertentes. E eu acredito que quando a gente trabalha na inclusão, a gente tem que trabalhar não no viés assistencialista. Claro que há direitos e esses direitos têm que ser respeitados e têm que ser alcançados, mas a gente precisa trabalhar de forma emancipatória. A gente precisa dar condição para aquilo que a gente vê nessa casa, que são muitas pessoas com deficiência, pessoas cegas, pessoas surdas que vêm até aqui as nossas sessões na Câmara de Vereadores, pessoas que querem transitar pela cidade, que querem utilizar dos serviços públicos. Então a gente vem trabalhando desde o início, fazendo indicação, por exemplo, para a gente potencializar e para trabalhar dentro das entidades públicas, capacitar servidores e servidores para atenderem, por exemplo, a comunidade surda. Esse tipo de cuidado para que essas pessoas tenham os seus direitos respeitados, que elas possam frequentar um órgão público e serem atendidas, que elas possam transitar pela cidade. A gente sabe que é um processo gradativo, não é um processo fácil, que é uma dificuldade. O Brasil tem legislações avançadas, mas tem pouco investimento de verdade em relação a essas áreas. E a gente procura fazer do nosso mandato, dar voz a muitos grupos que muitas vezes não se sentem representados numa casa legislativa e não têm a possibilidade de falar. Então é o que a gente procura fazer aqui. Vereador, o senhor teve uma vitória aí no final do ano passado, que foi a aprovação de um projeto de lei que agora o prefeito no mês passado acabou aprovando, acabou sancionando esse projeto, agora já é uma lei do município que trata aí dos fogos silenciosos. Aproveita essa oportunidade para explicar certinho o que é essa lei. Perfeito. Primeiro, da onde surgiu? Eu, no meu segundo discurso aqui na Câmara, em 2017, eu já trouxe essa ideia e eu apontei que havia um movimento global, várias cidades aí no mundo estavam discutindo a substituição de fogos barulhentos por fogos de menor ruído, de baixo ruído. Prefiro essa expressão do que fogos silenciosos, deixando claro para a população, porque a ausência total de barulho ainda não é possível, mas há uma diminuição significativa. E por que dessa discussão? Simplesmente por uma mera substituição? Não. Porque se chegou à conclusão que é possível sim a gente ter uma festa que preserva a questão visual dos fogos, que é muito bonita, mas que a gente faça uma alteração na questão do barulho, na questão do som, para que a gente possa respeitar outros seres. E que seres seriam esses?
De um lado, a gente tem as pessoas acamadas, as pessoas doentes que acabam sendo incomodadas pelo barulho em relação à questão dos fogos. De outro lado, a gente tem dentro das pessoas com deficiência, e aí um destaque muito especial para os autistas, que são muito abalados com a questão do barulho dos fogos. E temos também, muitos aí devem inclusive presenciar, muitos que estão nos assistindo, que têm seus animais aí de estimação, principalmente os cachorros, que muitas vezes se incomodam. Tem vários casos de animais que fogem, que acabam atropelados por conta da questão do barulho. Então esse é um movimento global. É um movimento que começou na Europa e foi se difundindo aí pelo mundo. E essa discussão chegou em várias cidades brasileiras. Eu fui um dos primeiros parlamentares no Brasil a levantar esse assunto. E depois tentamos por indicação, tentamos por requerimento, encontramos juridicamente uma forma para fazermos esse projeto de forma que ele fosse constitucional, encontramos uma previsão no Código de Posturas do município e fizemos a alteração. E agora conseguimos, na última sessão do ano, a aprovação desse nosso projeto, que prevê a substituição por fogos de baixo ruído em eventos públicos. E aí deixar claro à população: ah, Bruno, mas a gente tem um particular que vai lá perto da virada que solta os fogos e isso acaba irritando muito. Eu sei disso, mas eu não posso, como vereador, a gente tem os nossos limites jurídicos, eu não posso regulamentar essa questão do privado, eu só posso regulamentar a questão dos eventos públicos. E deixar claro também para a população que há uma diminuição significativa da questão do barulho, mas a ausência total ainda não há. Então nós aprovamos isso. Algumas cidades como Florianópolis, São Paulo já fizeram na última virada que a gente teve. No mesmo instante que a gente entrou com a ideia, o poder público aqui já fez alteração em alguns eventos da cidade, magia de Natal, que a gente teve desfiles da Oktoberfest, e agora, a virada, que é um evento mais impactante, vai ter essa novidade. Não acaba de vez com barulho, diminui, é isso? Diminui. Tem uma diminuição, muitas pessoas que não sentem não vão perceber muito a diferença, certo, mas quem é afetado vai perceber, porque na verdade há um excesso em relação aos decibéis, a questão de barulho, que acaba irritando determinados seres. Certo. E também é um campo da economia, é um campo da indústria, que está num processo contínuo de expansão. Então nós temos algumas novidades que provavelmente até o final do ano vão surgir no meio dessa indústria, já que vários estudos estão sendo realizados. Então essa é uma tendência global e é sobretudo uma atividade de empatia. Muita gente talvez pense, mas isso não muda nada para mim. Para você pode não mudar nada, mas para outros seres, que nem eu falei, muda e muda muito. Pesquisa. Tem na internet, tem vários vídeos no YouTube sobre o efeito que tem, e nós recebemos aqui um pedido muito carinhoso, de todas essas entidades, de todos esses grupos. Lembrando que esse projeto ele foi construído com o apoio de vários grupos da sociedade civil. A gente teve, por exemplo, documento oficial do Conselho da Pessoa com Deficiência Favorável, das ONGs de proteção animal, de várias lideranças, de várias pessoas que são voluntários nesses setores. E conseguimos com isso a aprovação dos 14 vereadores aqui da casa. Certo. Vereador, e já está valendo? Sim, foi sancionado pelo prefeito Mário, no último dia possível de sanção, a gente levou um sustinho ali, mas conseguiu os 48 do segundo tempo e está valendo. Então a próxima festa aqui, a festa de virada em Blumenau, já vai ser realizada com fogos de menos barulho. Outra vitória do senhor é aquele pedido ao Parque Vila Germânica, aquela solicitação para atender aí aquelas pessoas que necessitam de uma gastronomia especial, principalmente os celíacos. O senhor acabou conseguindo provar que dava certo na Oktoberfest, deu certo e vai ser repetido, é isso? Perfeito, pelo terceiro ano, uma conquista importante do nosso mandato, através de indicação, eu fiz um pedido para o poder público para que na festa, principalmente a Oktoberfest, incluísse opções de comida para celíacos, para diabéticos, para avessos à lactose, para vegetarianos, porque muitas dessas pessoas iam para uma festa, iam para a nossa festa e não tinham opção de comida. E nós conseguimos fazer essa modificação. Foi colocado no edital. O primeiro ano foi uma novidade. O segundo ano passado, nós fizemos até matéria mostrando a expansão, como aumentou o movimento. E agora, no terceiro ano, está ainda mais forte. Inclusive com mais opções que estão sendo preparadas pela organização do evento para que sejam mais pessoas atingidas. Então a gente mostra que o nosso evento podia ser melhorado, podia ter esse viés mais inclusivo. E a gente tem relato de diversas pessoas e diversos grupos que agradecem esse olhar atencioso na nossa festa. Vereador, nós tivemos no ano passado a escolha de presidente da República, de governador, deputados, senadores, estaduais, federais. Qual é a avaliação que o senhor faz aí nesses 60 dias aí do governo estadual? Do governo estadual? Isso.
Eu sou até suspeito, eu disputei, né, uma tentativa de chegar na Assembleia Estadual, que a gente conseguiu uma votação expressiva, mas não conseguimos o êxito nisso. Eu vejo que o governador chegou bem intencionado, eu vejo nele uma boa intenção, mas entendo que ele foi levado muito pelo fenômeno, né, que aconteceu na eleição do 17, né, dos votos que foram conferidos na onda do Bolsonaro. Então me parece que há uma ausência, né, de experiência política administrativa que é um pouco complicada em relação ao nosso Estado. Então vejo que alguns setores estão tendo muita dificuldade da gente ter pessoas técnicas que tenham uma experiência administrativa, que muitas vezes é necessário na condução de várias pastas. E algumas decisões que talvez tenham sido tomadas, como essa que mencionei anteriormente, de cortar determinado cargo de determinado município, que fazia uma ponte com o governo do Estado, que foram tomadas um pouco no impulso, mas que tem um grande custo político no distanciamento das nossas regiões a médio e a longo prazo. Então eu vejo que é uma boa vontade, mas tem várias coisas aqui com um pouco de inexperiência que estão pesando. E no governo federal? O governo federal, acho que foi uma resposta das pessoas com aversão a determinadas correntes, principalmente ligadas à questão da esquerda. Eu acho que isso explica muito o fenômeno Bolsonaro, uma aversão profunda ao Estado, né, e algumas posturas indefensáveis que certas alas aí do pensamento de esquerda permanecem defendendo. Acho que do ponto de vista econômico tem discussões aí difíceis para se fazer como a reforma da Previdência, mas que são necessárias. Eu acho que o Brasil pode consertar a parte econômica e na parte social a gente vê várias questões e posicionamentos que, ao meu ver, são atraso e são um retrocesso grande. Então eu faço uma avaliação que economicamente eu acredito que a gente consiga desenvolver certas coisas, mas nas políticas sociais, um olhar às vezes com pouca atenção, com pouca experiência, com pouco conhecimento, mais uma vez, tomando a ideia em cima de um discurso pronto e não da análise profunda da realidade, acaba sendo prejudicial para vários grupos, para várias minorias no país. Certo. E como é que está o seu trabalho aqui na Câmara de Vereadores com relação ao Executivo? O senhor faz um trabalho de situação, um trabalho de oposição. Como está pautado o seu trabalho aqui na Câmara de Vereadores? Perfeito. Eu era do partido do prefeito Mário, né? Tivemos uma alteração no final do ano, inclusive com a saída dele da nossa sigla partidária e também a minha saída oficial com a questão do governo, porque tomei posições aqui na casa, posições ousadas no final do ano, contrariando o meu partido político, defendendo principalmente os professores, sendo contrário à forma como foi colocado e aprovado aqui nessa casa o projeto que cortou o FGTS dos professores, sendo contrário à tentativa de cortar direitos dos diretores da nossa escola e também defendendo a independência dessa casa legislativa para que não tivesse interferência do Executivo na formação da mesa diretora. Isso tudo me colocou numa situação de bastante combate interno, partidário e com a questão do governo, que culminou na minha saída do governo. Mas eu disse e faço aqui nessa casa, né, eu não participo do governo, eu não tenho pessoas hoje ligadas a mim em relação ao governo, mas eu tenho uma posição. Da mesma forma que eu disse que eu não faria situação pela situação e nunca fiz, me posicionei de forma independente mesmo quando era parte do governo, como fiz no IPTU porque não concordei, como fiz nos projetos de educação, da mesma forma não farei uma oposição pela oposição. Então eu tenho uma posição e a minha posição é a cidade de Blumenau, que é a cidade que eu sou apaixonado, a cidade que eu cheguei com 4 anos e fui adotado. Então aquilo que for positivo, que for trazido pelo governo, projeto que vier do governo, mas que é positivo pela cidade, terá meu voto como teve nas últimas votações. Inclusive muitos aqui, né, chamaram a atenção, poxa, mas o Bruno votou num projeto para o governo. Falei, votei porque era positivo para a cidade, porque acho, por exemplo, que tem que fazer uma revisão da URB mesmo, acho que o prefeito está certo nesse ponto, está correto nesse ponto de fazer essa revisão, não vou aqui fazer uma política populista, não vou aqui aprovar projetos inconstitucionais, porque eu defendo a Constituição, mesmo tendo sido isolado aqui pelo governo em relação à comissão, mas eu vou seguir na linha daquilo que eu acredito e que eu acho positivo para a cidade. A gente tem que ter uma posição, e a nossa posição aqui não deve ser os interesses pessoais, não deve ser os nossos partidos políticos, deve ser a cidade de Blumenau. É para isso que eu fui eleito e é dessa forma que eu pretendo continuar. Tá certo. Vereador Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Fala Vereador. Espero contar com o senhor aí em outras oportunidades também. Eu que agradeço e fico à disposição da comunidade e seguimos trabalhando aí conectados com muito amor pelo nosso município. Sucesso na caminhada. Obrigado. Vereador Bruno Cunha, do PSB, foi entrevistado de hoje. Fala, fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.